Existe a necessidade de nós conhecermos alguns valores espirituais. Existe a necessidade de nós conhecermos alguns pilares da nossa vida espiritual, para que a partir deste conhecimento possamos entender alguns aspectos, algumas facetas da nossa jornada, da nossa caminhada sobre a face da terra. Eu quero usar como título: como tomar decisões espirituais. Como é que se toma uma decisão espiritual? Se faz escolhas espirituais. E o nosso texto áureo, o nosso texto básico, está em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Ele diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse texto, ele propõe aí um conflito. Eu e você, nós, filhos de Deus, que temos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, que já nascemos de novo, a Bíblia diz, nós vivemos por fé e não pela maneira com que enxergamos as coisas. A Bíblia nos encoraja dizendo: se você tomar decisões baseado no que você vê, essa decisão não é espiritual e o resultado não será bom. Mas se tomarmos decisões por fé, essas decisões, elas são espirituais e os resultados são extraordinários. Os resultados são maravilhosos. Queridos, pense comigo. Nesse texto nós temos uma declaração. E essa declaração, ela afirma, é assim: eu e você precisamos cada vez mais aprender a andar por fé. E não por vista. Não por vista. Paulo, como pai espiritual da igreja de Corinto, ele escreve essas verdades aos cristãos e também a todos nós, pois aqueles irmãos necessitavam se firmarem na verdade, de serem uma nova criatura, uma nova criação. Paulo escreve nesse mesmo capítulo 5, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Só que a igreja de Corinto, os irmãos, eles não sabiam como viver, como existir sendo uma nova criação. Aí Paulo diz, vivendo por fé e não por vista. A nova criação, ela não recebe inputs, influências do ambiente. Ela não recebe informações para suas decisões existenciais nas faculdades, nas universidades, nas escolas, no ambiente social. Era isso que ele estava dizendo. Nós vivemos por fé e não por vista. Agora, nós sabemos que os 5 sentidos são extremamente centrais e importantíssimo para nós. Os 5 sentidos: a visão, lembra da escola? A audição, o olfato, o tato e o paladar. Os 5 sentidos. A visão, dentre os 5 sentidos, é o sentido que mais produz independência. Uma pessoa que tem a deficiência visual, essa pessoa ela é bastante dependente de alguém, de um outrem. Agora, os outros sentidos, os outros 4 sentidos, audição, paladar, tato e olfato, se alguém está privado um desses sentidos, essa pessoa não é tão dependente. Porque ela enxergando, ela é mais livre. Sendo assim, Paulo está dizendo, nós não vivemos baseado no que vemos. Paulo está dizendo, nós precisamos abrir mão dessa nossa liberdade. Ele está dizendo, nós não vivemos pelo que vemos. Se a visão
me dá a liberdade de ir e vir, de escolher, de fazer, agora eu tenho que abrir mão da minha visão. Isso significa então que eu vou buscar uma dependência radical de alguém. Quem é esse alguém? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Já que eu não ando baseado naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio, então se eu não vejo, eu preciso de um guia. E esse guia é o Espírito Santo. Posto isto, vamos abrir a aula. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles 2 tipos de visão. Quantos tipos de visão? 2. Quantos tipos? 2. Quais os tipos de visão que Adão e Eva tinham antes do pecado, antes da queda? Eles tinham a visão física, do corpo físico, que via a matéria, as árvores, os animais, tudo aquilo que Deus criara, mas também o homem enxergava o mundo espiritual. Eles tinham uma visão espiritual. O homem enxergava o mundo imaterial. Então eles tinham uma visão no espírito e uma visão no corpo físico. 2 tipos de visão. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Disse a serpente: Deus mentiu para vocês. Disse a serpente: isso não é verdade. Disse a serpente: Deus está enganando vocês. Vocês não morrerão. Deus está mentindo. Uau! Olha o diálogo. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Quais olhos? Se ele já tinha os olhos espirituais abertos e os olhos físicos, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, a mulher o quê? Viu. Com que olhos que a mulher viu? Com os olhos do corpo, do físico. Viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e depois ela deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Mais uma vez, quais os olhos que se abriram? E perceberam que estavam nus. Eu disse que quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham os olhos do espírito aberto e os olhos do corpo físico aberto. Agora abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Entenda comigo aqui. Nós sabemos, conforme diz esse texto aqui, que eles tinham, da parte de Deus, os olhos do espírito e os olhos do corpo físico abertos. Em Gênesis, capítulo 2, 19, fala desses olhos espirituais abertos. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, a cada animal, este seria o seu nome. Esse texto mostra claramente que Deus se relacionava com o homem. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus é espírito. Como é que o homem se relacionava com Deus? No espírito. Como? Vendo. Tendo os olhos do espírito abertos. E aí Deus diz assim: Adão, eu trouxe todos os animais
que eu criei. Eu quero que você coloque o nome. Percebe que eles tinham uma comunhão. Adão e Deus tinham um relacionamento, tinha uma comunhão, e para isso então Adão precisava ter os olhos do Espírito abertos. Os olhos espirituais do homem estavam abertos, espiritualmente o homem conhecia e se relacionava com Deus. Queridos, que coisa gloriosa! Adão vendo, conversando e se relacionando com Deus no Espírito. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles ouviram os passos, eles sabiam que Deus estava chegando, como de costume, ao entardecer, como era de costume, Deus vinha conversar e ter comunhão com Adão e Eva, e eles se esconderam. Fazendo um parênteses aqui. Vocês já perceberam que em todos os seres humanos, que não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ao entardecer é o momento de maior tristeza, vazio e angústia no coração, no peito, na alma desse ser humano? Já percebeu? Ao entardecer vem uma tristeza, vem um abatimento, vem uma angústia. Aí ele vai para o happy hour, aí ele vai para não sei para onde, aí ele vai para o esporte, ele quer inventar alguma coisa, porque aquele vazio está ali dentro. E por que esse vazio está ali? Porque era neste horário que Adão e Eva tinham comunhão com Deus lá no jardim. E o espírito do homem clama por essa comunhão, tem saudades dessa comunhão. Esse é o vazio, essa angústia, especialmente nesse horário. Voltando aqui. Então esse texto mostra que o homem tinha comunhão com Deus. Em certo dia, a serpente fala com Eva que os seus olhos seriam abertos. Lembre-se, o homem já tinha os olhos do espírito e os olhos do corpo. Gênesis 3:5, ela diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comer do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quais olhos a serpente se referia? Pergunta para mim, quais? Mais forte, só para acordar. Pergunta assim, quais? A serpente estava não se referindo aos olhos do espírito e nem do corpo. A serpente estava se referindo aos olhos da alma. Os olhos da alma serão abertos. Eva, Adão. Isso mesmo, os olhos da alma. Gênesis capítulo 3, versículo 7 fala disso, que depois que eles comeram, os olhos dos dois se abriram e perceberam. Diga comigo, perceber. Eles perceberam que estavam nus. A palavra perceber aqui no hebraico significa descobrir, saber por experiência. Ou seja, aprender a conhecer, saber por experiência é uma função da alma, porque a nossa alma aprende por comparação. E aí abriram-se os olhos da alma, eles perceberam que estavam nus. Eles compararam e viram que estavam nus. Então a nossa alma aprende por comparação, o nosso espírito por revelação. O Espírito de Deus revela ao nosso espírito. Mas a nossa alma, os nossos 5 sentidos, capta o ambiente e por comparação a alma aprende. Aprender a conhecer, saber por experiência, isso tudo vem da nossa alma. Queridos, o homem quando foi criado, veja aqui, vamos colocar ali no telão. O homem foi criado espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Estão vendo lá? Lembrando que então a Bíblia diz que nós somos tricotomistas. Temos 3 partes, ok? Por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz assim que nós devemos apresentar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensíveis
para o dia da vinda do Senhor. Então, homem, espírito. Os olhos do espírito estavam abertos, estavam funcionando, ok. Ele se relacionava com Deus, com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual. Os olhos do corpo estavam abertos, ok. O homem se relacionava com a matéria, com o mundo físico. Vamos colocar aqui físico. Isso coloca o homem igual aos anjos. Os anjos veem o mundo espiritual e os anjos também veem o mundo material. E Adão, antes da queda, ele via o mundo espiritual e vê também o mundo físico. Só que agora o texto diz então que abriram-se os olhos da alma. Os olhos da alma. E a nossa alma, ela é formada pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. Mente, vontade e emoções constitui a nossa alma. Constitui a nossa alma. Mente é o nosso raciocínio, é a nossa lógica. Por exemplo, se eu jogar esse pincel aqui, ele cai. É lógico. Existe a lei da gravidade, e sob a influência da lei da gravidade, ele caiu. Está aí, é lógico. A minha mente entende isso. É claro, pronto. É assim, é lógico. Eu estou dirigindo o meu carro. Se eu virar o meu volante para a direita, ele vai virar. Para a esquerda, ele vai virar. É claro, é lógico. Essa leitura é da alma, da minha mente. Mas na minha mente também reside a vontade. A vontade é a minha escolha, é a minha decisão. Por exemplo, você decidiu, você escolher vir ao culto hoje. É uma escolha, é uma decisão. Você escolheu estar aqui. Você usou da sua alma a decisão de vir aqui. E na alma também reside a nossa emoção, as nossas emoções. Emoções fala de sentimento, fala de desejos. Sentimento. Ah, eu estou chateado com fulano de tal. Isso é espírito ou isso é alma? Alma. Ah, eu entrei aqui na igreja e vi que uma pessoa, eu sorri para ela, mas ela não sorriu para mim. Eu estou triste. Isso é alma ou isso é espírito? Alma. Emoção, sentimento. Alma. Alma. Em Gênesis 2:25 diz assim: o homem e sua mulher viviam nus. O homem e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha. E não sentiam vergonha. Esse texto diz que os olhos da alma estavam fechados. Eles só tinham os olhos do espírito e do corpo abertos. O texto é muito claro dizendo que aqui nós vemos que os olhos da alma não estavam abertos porque eles não sentiam vergonha. Sentir é uma função da alma. Sentimento é uma função da alma. Eles não sentiam vergonha, porque estavam com os olhos da alma fechados. Mas depois que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por quê? Porque os olhos da alma se abriram quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora os olhos da alma do homem foram abertos, e agora os olhos da alma que o ser humano, é através dos olhos da alma que o ser humano enxerga o mal. É através dos olhos da alma que o ser humano enxerga o mal. Abriram-se os olhos da alma. Mente, vontade e emoções. E agora então o ser humano começa a enxergar o mal. Antes eles estavam nus, como eu disse, e não sentiam vergonha. Por quê? Porque os olhos da alma não estavam abertos. O homem foi criado espírito, alma e corpo. O espírito, ele me dá consciência de Deus. A alma me dá consciência de mim mesmo e do meu semelhante, do meu próximo.
E o meu corpo me dá consciência do mundo físico. Por exemplo, se houvesse uma parede aqui, eu não posso passar por essa parede porque eu tenho um corpo físico. Me conscientiza, o meu físico me conscientiza do ambiente material. Pense comigo assim, o meu espírito me dá consciência do Criador. O meu corpo me dá consciência da criação. E minha alma me dá consciência da criatura. Criador, criação e criatura. Espírito, alma e corpo. Quando os olhos da alma estavam fechados, Adão, ele não via a si mesmo. Ele não sabia que estava nu. Eva não via a si mesma. Eva não sabia que estava nu. Ela não sabia. Isso significa que Adão somente enxergava Eva. Eva somente enxergava Adão. Eles não viviam para si mesmos. Eles não sabiam o que era egoísmo. Porque os olhos da alma estavam fechados. Eles eram altruístas. Eles consideravam o outro superior a si mesmo. Tudo que Adão fazia, ele fazia pensando em Eva. Tudo que Eva fazia pensando em Adão. Adão acordava pela manhã e ele pensava na Eva. Tudo que ele fazia era para ela. Eva acordava de manhã, tudo que ela fazia era para Adão. Aleluia. Resolvi os problemas dos casamentos. Hã? Os olhos da alma, emoções, sentimentos. Eva não dizia, eu fiz uma comida tão gostosa, e Adão nem disse obrigado. Não havia isso, porque ela, Eva, não tinha consciência de si mesma. Tudo que ela fazia para dar, para ofertar, para oferecer para Adão. Porque os olhos da alma não estavam abertos. Aleluia. Mas quando os olhos da alma se abriram, Eva conheceu o mal. Que mal pio? O egoísmo. Ela passou a existir para ela. Aí tudo que Eva fazia, ela fazia por interesse. Ela queria lucrar, ganhar, ser reconhecida, ser recompensada. Imagina, antes da queda, Eva assava um pernil de jabuticaba, não sei o que ela comia lá. Fazia alguma coisa para Adão. E Adão simplesmente dizia, muito obrigado, né? Legal, gostei, ótimo, delicioso. Depois da queda, você dá um presente para uma pessoa. Você dá um presente. E essa pessoa não usa o seu presente. Passa uma semana, passa um mês, passam 6 meses, passa um ano. Ela não usa. Aí o que você diz? Eu não vou dar mais presente para fulano, porque eu dei um presente para ele e ele não usa. Mas se você deu o presente para a pessoa, ela não pode fazer com o presente o que ela quer. E por que você está chateado porque ela não está usando? O meu marido não abre a porta do carro para mim. A minha esposa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O conhecimento do mal. Porque Eva passou a existir, Adão passou a existir para ele, Eva passou a existir para ela. Agora tudo que o homem faz, ele faz com um anzol. Eu dou algo para você, mas eu quero a sua gratidão, eu quero o seu reconhecimento, eu quero que você me elogie em público, eu quero que você me valorize. Por quê? Porque a minha alma agora conhece o mal.
Ah, eu não vou fazer mais isso não. Ah, na aba eu trabalho lá no coral, canto lá no coral, mas nunca ninguém veio me agradecer, então eu vou sair do coral. É a alma ou o espírito que está decidindo? Meu Deus! Por isso, nós temos dificuldades de entender o amor de Deus, o nosso Pai. Deus nos ama e tudo que Ele fez através de Cristo Jesus foi pensando em nós. O amor de Deus é o amor ágape, Ele não quer nada em troca. Você inclusive não pode magoar Deus, porque Ele não espera que você agrade a Ele. Aleluia. Vocês são privilegiados de estar ouvindo isso aqui, viu? Por isso que nós não entendemos o amor de Deus. Deus, Ele deu Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se a pessoa pega e diz assim, olha, eu vou fazer um filme que Jesus era amante de Maria Madalena, isso vai entristecer Deus? Isso vai deixar Deus irado? Não, porque Deus deu. Você faz do Filho dele o que você quiser. Deus não é egoísta. Meu Deus. E Ele deu Jesus para que eu e você tenhamos uma vida abundante, para termos paz, para termos alegria, para termos saúde, amor, comunhão, termos domínio sobre o pecado. Deus, Ele nos ama. Deus somente quer o nosso bem. Ele nos ama e pronto. Agora eu rejeito Jesus, não tenho Jesus, continuo vazio, triste, angustiado, vivendo uma vida pesarosa, uma vida difícil, e aí ainda eu culpo Deus. Por isso que nós não entendemos Deus. Porque Deus não é egoísta, Ele não sabe o que é egoísmo. Agora, é interessante isso. Vejamos isso. Como eu disse, para recapitular um pedacinho aqui. Vamos recapitular. Com o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, os olhos da alma deles foram abertos. Mas os olhos do Espírito, nesse instante que os olhos da alma se abrem, os olhos do Espírito se fecham. Os olhos do Espírito se fecharam. Aí o homem passou a ter os olhos da alma e os olhos do corpo. Não mais os olhos do Espírito. O homem não tinha mais acesso à presença de Deus. Ele não podia mais ver o mundo espiritual. O mundo espiritual se fechou para o homem. Eles perderam a comunhão com Deus, perderam a visão do mundo espiritual. Eles deixaram de enxergar Deus, de enxergar o paraíso, enxergar os anjos, as milícias celestiais. Eles pararam de enxergar isso. Agora o ser humano tem os olhos da alma abertos, por isso o homem agora conhece o bem e o mal. Uma das consequências é que o ser humano enxerga mais a si mesmo, como eu disse, do que o outro. Esta é a razão do egoísmo, esta é a razão do ódio, da divisão, das guerras, dos conflitos. Porque o homem conhece agora o bem e o mal. Ele agora é governado pela sua alma. Por isso as decisões passou a ser através da mente, da vontade, das emoções, e não mais através do espírito. Agora eu tomo uma decisão, porque eu estudei esse assunto, porque eu vi, porque eu fui lá no jornal de economia, eu sei quanto que o dólar vai estar no final do ano, agora eu vou tomar essa decisão. Mente, lógica, razão, vontade, emoções, sentimentos. Agora eu sou governado pelos olhos da alma, e não mais pelo espírito. É quando a minha alma percebe que você está me prejudicando, me ameaçando, eu viro um bicho contra você. Coloque duas criancinhas numa sala, talvez de 1 aninho, alguma coisa assim, e coloca ali meia dúzia de brinquedos. E uma delas vai lá e pega um brinquedo. O que acontece com a outra?
vai na jugular. E da onde que uma criancinha de 1 ano tem esse comportamento? Lá com a queda de Adão e Eva. Originou-se lá. Queridos, quando a nossa alma decide, o nosso espírito não tem chance alguma de decidir. Quando escolhemos baseado em circunstâncias, sentimentos, emoções e desejos, a nossa alma é quem está decidindo. Essas são decisões com base no conhecimento que nós temos do bem e do mal. Decisões com base no pecado dos nossos pais lá no Éden. Decisões com base na nossa alma. Não é uma decisão baseada na vontade de Deus. Não é uma decisão tomada no Espírito. Pense comigo, por gentileza. Como que eu posso ilustrar isso aqui? Aqui, antes da queda. Aqui, depois da queda. Aqui, antes da queda, Adão e Eva conheciam o bem? Sim ou não? Sim. Esse bem que Adão e Eva conheciam era o próprio bem de Deus. E o que motivava Adão e Eva a praticarem o bem era o amor. Vem para cá, agora eles caíram. Agora eles conhecem o bem. Mas eles já conheciam o bem lá. Aquele bem que eles conheciam antes da queda é o mesmo bem que eles conhecem depois da queda? Não. Aqui é o bem do espírito e aqui é o bem da alma. Muita coisa boa que eu faço, que você faz, é bem da alma, consequência do pecado, não é o bem do espírito, porque o bem do espírito não quer nada em troca, não quer reconhecimento, não quer elogio, mas o bem da alma quer recompensa. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme de entender o que é a graça de Deus. Pio, eu nasci num lar evangélico, eu cresci, fiz tudo certinho, sempre na igreja, sempre certinho. Agora você está dizendo que essa pessoa que matou 100 pessoas, que traficou, que fez isso, fez aquilo, você está dizendo que Deus ama ela e a mim da mesma forma? Não pode. Nós não conseguimos entender a graça de Deus. Porque nós entendemos o bem da alma e não o bem do espírito. Eu não concordo que o pastor fez aquilo, porque deveria ter dado uma chance, ter feito isso ainda com aquela pessoa. É o bem da alma ou o bem do espírito? Da alma. Meu Deus. A minha alma, quando no controle, ela diz assim, o ar-condicionado está muito frio. O trânsito lá, o estacionamento está muito cheio. Eu não sei, eu não viver. É a alma que está falando ou o espírito? Com certeza é a alma. É a alma. Porque, queridos, a alma pensa nela. Eu quero o meu conforto, o seu conforto que se lixe. Essa é a alma. Eu penso em mim. Eu quero do meu jeito. Eu quero a minha vontade. E para isso eu manipulo você, eu engano você, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu quero o meu bem, o meu prazer. Porque os olhos da alma se abriram. E a alma agora conhece o bem e o mal. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15 diz assim: quem não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não aceita. Pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-la. E não é o quê? Capaz. E não é capaz de entender. Não adianta você ficar 1 ano ministrando a alma das pessoas. Elas não entenderão as coisas do Espírito de Deus. A alma não é capaz. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Olha o próximo versículo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Voltando ao versículo anterior. Numa outra versão eu quero ler aqui, ó. O homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para eles são loucura. Você conversa com uma pessoa e diz: o que você fez domingo? Amanhã, você vai lá: o que você fez domingo? Eu fui na igreja. Mas você já não tinha ido no domingo passado? Tinha. Mas de novo? Por que você vai tanto na igreja? Eu fui lá cultuar a Deus. Mas como assim? Eles não entendem, queridos. Eles não entendem. Você pode explicar, eles não entendem. Me diga uma coisa: o que você faz lá? Não, eu canto no coral, eu trabalho no estacionamento, eu trabalho no grupo de serviço, eu faço isso com a criança, faço aquilo, trabalho ali, trabalho lá. Mas me diga uma coisa: e você também dá dinheiro lá? Dou. O quê? Eles não entendem. É loucura para as pessoas. Para nós não, né? Amém? Para as pessoas é loucura. Elas não entendem porque elas são governadas pela alma. O homem natural não aceita. Quem não tem o Espírito de Cristo, a Bíblia chama de homem natural. A palavra natural aqui é alma, é psique. É psique, a pessoa que decide com base nos olhos da alma, que foram abertos lá no Éden, pela desobediência, pelo pecado. As pessoas que decidem com base nos olhos da alma e do corpo físico não entendem as coisas do Espírito de Deus. Não entendem. Para essas pessoas as coisas de Deus são loucura. Com o pecado de Adão, os olhos da alma se abriram e os olhos do Espírito se fecharam. Isso é muito importante sabermos. Assim, olha, vai cair na prova, ok? Isso é muito importante sabermos. Os olhos do Espírito se fecharam e da alma se abriram. Por isso, a Bíblia nos instrui, Deus nos instrui dizendo, porque, Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você tomar a decisão de viver pelo que você vê, pelos olhos da alma, você vai errar. Se você viver pela fé, você vai acertar. Como tomar decisões espirituais, vivendo com os olhos do Espírito e não com os olhos da alma. Vivendo pela fé e não com os olhos da alma. Nós, filhos de Deus, não vivemos com os olhos da alma. Nós não decidimos pela nossa mente, pela nossa vontade, pelas nossas emoções. Eu ouvi falar que o país tal está tendo emprego, as pessoas estão vivendo bem, então eu estou indo para lá, vou mudar, vou sair do Brasil, vou mudar lá. É a alma ou o Espírito que está decidindo? E nós vivemos pelo que vemos ou pelo Espírito? Mas como isso é importante? Os filhos de Deus, ou seja, todo aquele que nasceu de novo precisa aprender a fechar os olhos da alma e precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Somente quando a alma deixa de governar a minha vida é que eu posso andar em Espírito. Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga comigo, guiados. Diga guiados. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual é a marca de que eu e você somos filhos de Deus? Não é a nossa alma que decide. Meu Deus! Qual é a prova de que você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Não é a sua mente, não é o seu sentimento, não são as suas emoções quem decide, é o Espírito de Deus que te guia. Eu falei que não ia pregar, já estou pregando. Eu não gosto de fulano, então eu vou fazer isso. Não é a alma que decide, meu irmão. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e não pela alma. E o Espírito de Deus habita no nosso espírito. O Espírito de Deus não habita na nossa alma. Já valeu o culto, né? Meu Deus. Eu vou aprofundar um pouquinho, posso? Vamos aprofundar. Segundo pensamento aqui, guiados com os olhos do Espírito. Guiados com os olhos do Espírito.
Agora que sabemos que os olhos da alma de Adão e Eva foram abertos quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, e que os olhos espirituais foram fechados, essa é a razão do caos instalado sobre a terra, pois é a alma humana que está decidindo e não o Espírito de Deus. Como mudar essa situação? Pergunta para mim, como? Somente com um novo nascimento. Cristo Jesus veio fazer de cada ser humano que desejar, que quiser, uma nova criação, uma nova criatura. Com o novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar no espírito do homem, e ele vem para nos guiar em toda a verdade. Aleluia! Precisamos voluntariamente decidir aprender a fechar os olhos da alma, a dizer como Paulo, já não sou eu, a minha alma quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Precisamos aprender a dizer como Paulo, eu, alma, psique, a minha alma, eu estou crucificado com Cristo. Eu preciso aprender a fechar os olhos da alma, a não permitir que a minha mente, vontade e emoções governem a minha vida, decida a minha vida. Eu preciso aprender isso. Deus, por favor, Deus, me ajude, Espírito Santo, eu quero que o Senhor controle a minha vida, porque a marca dos filhos de Deus é que eles são guiados pelo Espírito de Deus e não pela alma. A confusão, as confusões que eu e você enfrentamos na vida, foi quando a nossa alma decidiu. Porque quando o nosso espírito decide, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Precisamos passar a confiar na direção do Espírito Santo que habita no nosso espírito. Uma pequena recapitulação, só um momentinho. Adão e Eva tinham os olhos do espírito e do corpo abertos. Quando pecaram, os olhos do espírito se fecharam e eles passaram a ter os olhos da alma e os olhos do corpo abertos. Quem passou a governar a vida do homem foi a alma, mente, vontade e emoções. E os olhos do corpo físico também não foram alterados na sua função, continuaram vendo como viam. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito. João 3,3 diz assim, em resposta Jesus declarou, está falando com Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Queridos, isto aqui é importante. Isto é importante. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar aqui no nosso espírito. Isso que a Bíblia chama de nascer de novo, nascer do Espírito. Como é que se nasce de novo? Quando nós cremos que Jesus, ele morreu naquela terrível cruz, naquela rude cruz, ele morreu naquela cruz e levou os nossos pecados, e nos purificou dos nossos pecados, e nos santificou. Agora o Espírito Santo vem habitar em nós, para nos guiar. Só que existe um segredo aqui. Pergunta para mim qual? Quando nós nascemos de novo, os olhos do Espírito não são reabertos. Não são reabertos. Porque se uma pessoa, ao aceitar Jesus, os olhos do Espírito fossem reabertos, como Adão antes da queda, ele estaria vendo o mundo espiritual como os anjos. Como os anjos. E não somente isso, estaria vendo o mundo espiritual, anjos, arcanjos, demônios. Ele estaria vendo o mundo espiritual. Só que os olhos espirituais não se abrem, permanece fechado. O Espírito Santo, através das manifestações dele, através dos dons, ele nos dá visões. Mas é como se fosse uma janela. Ele abre, mostra e fecha. Por um propósito específico, por uma razão específica. Porque senão, queridos, pense comigo. A aula está ficando boa. Isso aqui é o tempo. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Se os olhos espirituais se abrem, o passado e o presente e o futuro, eles são colocados dentro da eternidade de Deus.
Por que para Deus não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã? Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Porque Ele está na eternidade. E se os meus olhos espirituais se abrem, isso significa que eu colocaria o meu passado, presente e futuro dentro da eternidade. E não é possível fazermos isso. Consegue entender isso? Olha, este é o centro do Evangelho. Nascer de novo, nascer do Espírito, passar a ser uma nova criatura. Querido, isso é muito, 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 muito importante sabermos. Nascer espiritualmente é o que permite ver o reino de Deus e entrar nele. É no novo nascimento que a alma perde o controle da pessoa e que o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa, e o Espírito Santo agora assume o controle como guia. Se os olhos espirituais do homem que nasceu de novo se abrissem, precisaria de guia? Não. Quem precisa de guia é um cego. Por isso que o Espírito Santo nos é dado como guia, porque espiritualmente nós estamos cegados. Consegue entender isso? Amém? Olha que coisa interessante. Olha isso aqui. O cristão que nasceu de novo, ele tem os olhos do corpo físico e os olhos da alma abertos, mas os olhos do espírito não. Vamos lembrar, Deus criou o homem lá no Éden com os olhos físico e do espírito aberto, da alma não. Depois que ele pecou, ele fechou do espírito e abriu da alma. E quando a pessoa nasce de novo, ela continua com os olhos da alma abertos, os olhos físicos abertos, só que agora no Espírito vem habitar o Espírito Santo para guiá-lo em toda a verdade. E o homem precisa renunciar os olhos da alma, usar o livre-arbítrio e dizer, não é pelo que eu sinto, mas é pelo que eu creio. Não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Não é pelos meus sentimentos, pelas emoções, mas é pelo que eu creio. Não vivemos mais pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Uau, 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 uau. O Espírito Santo é quem vem nos guiar. Olha o que Jesus disse em João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo é chamado de guia. Guia aqui é o professor, aquele que orienta, aquele que diz para a direita, para a esquerda, para frente, segue, vá. Sendo o Espírito Santo o nosso guia, isso significa que os olhos espirituais ainda não se abriram. Como o Espírito Santo nos guia? Como é que Ele nos guia então, Pio? Ele nos guia pegando na nossa mão e nos puxando? É assim que Ele guia? Não. Como que o Espírito Santo nos guia? Falando. E aí que vem um grande segredo. Adão, antes da queda, Adão precisava de fé? Se ele tinha os olhos espirituais abertos, precisava de fé? Não. Depois da queda, eu e você precisamos da fé. Fé em quê? Fé por quê? Fé para crer na palavra que o Espírito Santo nos fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé para crermos na palavra que o Espírito Santo nos fala. O Espírito Santo nos guia através da palavra. João 16:13 então diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele não falará de si mesmo. Ele vai falar o quê? A palavra de Deus. João 7:18 diz assim, aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Então o Espírito Santo, ele não fala por si mesmo. Ele só fala o que está na palavra. Ah, pastor, o Espírito Santo disse que é para eu fazer isso. Ah, é, irmão? Aí você encontra 2 meses depois, o irmão está vindo para cá. Ô, irmão, não era para lá? Não, Deus disse que é para cá agora. Come on. Não tem nada de Espírito Santo aí, meu irmão. Que Deus confuso é esse? Que ora diz uma coisa, ora diz outra. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. O Espírito Santo busca glorificar a Cristo Jesus, por isso o Espírito Santo só fala aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Precisamos ouvir o Espírito Santo
e caminhar naquilo que Ele nos fala. Aleluia! Deixa eu pegar você que é mais jovem, por gentileza. Eu pensei em pegar um irmão, mas ele não ia subir aqui, então... Vem cá, calma aí. Aqui, ó. Ele ainda supostamente não nasceu de novo, ok? Não nasceu de novo. Então, ele tem os olhos do físico e os olhos da alma. Por gentileza, desça ali. Por gentileza, volte aqui. Dê uma volta ali naquele flip chart lá, mais rapidinho, vai lá. E vem aqui, por gentileza. Legal, bacana. Né? Dá essa pausa. Tira o óculos um pouquinho, põe ali em cima. Coloque isso aqui nos teus olhos. Agora, ele nasceu de novo. Agora, o Espírito Santo habita no espírito dele. E ele precisa voluntariamente fechar os olhos da alma, para poder ser guiado pelo Espírito. Então agora, ele fechou os olhos da alma. Como a alma é muito ladina, muito velhaca, eu vou dar um reforço aqui. Eu não disse ele, eu disse a alma. E agora então, ele vai andar em espírito. Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Ok? Então, dê 2 passos para frente. Vire um pouquinho à sua direita. 1 passo para frente. Mais 1. Vire à esquerda. Caminhe para frente, pode caminhar. Caminhe para frente, venha. Eu sou o Espírito Santo, eu guio só na verdade. Pode vir, mais para frente, venha. Venha. Irmãos, pode vir. Pode vir, venha, venha. Tem uma escada agora diante de você. Tem uma escada. Avance bem pouquinho, 10 centímetros, que você vai ver a escada. Mais um pouquinho, aí. Desça o degrau, por gentileza, desça, desça. Desça o degrau. Tem mais um degrau, desça mais um. Tem mais um degrau, desça mais um. Agora você pode correr à vontade. Não, não faça isso. Dê mais um passo para frente, vai lá. Assim, de corajoso, de fé. Vire um pouquinho à sua direita aqui. Não, à direita, isso. Agora pode andar com coragem, vai, vai. Anda, com força, com força. Para. Vire à sua esquerda. Mais um pouquinho. Isso, mais um pouquinho. Caminhe, caminhe, pode vir, caminhe, caminhe. Caminhe, caminhe, caminhe. Agora a sua direita, vira a sua direita. Mais um pouquinho. A direita dentro da esquerda, mas tudo bem. Isso, aí. Tem um degrau na sua frente, tem um degrau. Tem um degrau, suba o degrau. Tem um degrau, suba. Tem um degrau. Mais um, mais um, mais um, mais um. Isto. Caminhe para frente. Caminhe para frente. Pode caminhar, à vontade, à vontade. Você vai cantar no coral agora. Deixa eu tirar aqui. Irmãos, eu não consigo ilustrar, deixar mais claro do que isso. Seus óculos. Eu não consigo. Eu venho aqui e digo para vocês assim, a Bíblia diz assim, assim, assim. Vamos fazer assim. Você... Não. Eu digo assim, irmão, a alma generosa prospera. Não é assim que acontece comigo, não acontece comigo e com você conosco. Nós somos filhos de Deus. Você viu que quando ele andou aqui quando a alma estava no controle, você viu a ligeireza dele, ó? Agora, ouça o Espírito e caminhe pelo Espírito. Agora você imagina como o Espírito Santo nos ama. Eu e você,
duvidamos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado. Pode descer lá, pode pular. Olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Eu não vejo, mas está na palavra de Deus? Está. O Espírito Santo está me revelando? Está. Pronto, eu vou fazer. Decisões espirituais. Mas nós temos mais confiança da nossa alma do que no que o Espírito Santo está dizendo, orientando, conduzindo. Olha o versículo 2: pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, isso, aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. O invisível criou o visível. E eu creio mais no visível do que no invisível. Aí a importância da fé. Cremos na palavra. Crermos na palavra, ouvirmos a palavra. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, essa mensagem que eu estou pregando, pega o CD, pega na internet, não sei aonde que está ela aí, e ouça 1, 2, 3, 4 vezes, ouça mais, para receber a revelação no teu espírito. Não, mas eu já ouvi, já entendi. Não é para receber na alma, é para receber no espírito. Eu digo para você, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus! E alguém chega e diz assim: não gostei do seu cabelo, não gostei do seu vestido, e você se sente condenado. Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo, então, ele nos guia através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é exposta a nós, a nossa atitude é crer na palavra. Não entender, não racionalizar, mas receber no Espírito, crer. É assim que andamos por fé. É assim que tomamos decisões espirituais, o Espírito Santo ministrando a palavra de Deus e nós crendo na palavra de Deus, depois agindo em cima da palavra de Deus. Por isso é que nós temos os olhos do Espírito fechados, para que possamos ser guiados pelo Espírito pela fé. Se nós tivéssemos os olhos do Espírito abertos, não necessitaríamos de fé. Eu quero concluir Mateus capítulo 14, 25. Olha que história fantástica. Alta madrugada, escuro. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Provavelmente era uma lua cheia, para que eles pudessem ver o vulto de Jesus sobre as águas. Ondas tempestuosas, vento. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Quando o quê? Viram. Ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram diga comigo, medo. É um fantasma. Gritaram de medo. Queridos, eles criam no mundo espiritual. Eles criam que era um demônio, era um fantasma. Olha a sequência do texto. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
quando a palavra de Jesus é declarada, o medo vai embora. O medo está no espírito ou na alma? Na alma. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus veio à tarde no jardim e eles disseram: nós ouvimos a tua voz e tivemos medo e nos escondemos. Olha o próximo versículo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha. Hã? Venha. Como assim? Venha. Sério? Venha. Respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco. Ele sai do barco, anda sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando o quê? Reparou no vento. Ficou com... Quem que assumiu o comando aqui agora? A alma. Quando ele analisou o mercado, viu a bolsa, viu o dólar, viu o governo, viu isso, aquilo, o vento contrário, a lógica, as ponderações, o racional. Eu sou pós-doutor em economia. Eu sei o que eu estou falando. O que acontece? Blu, 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 blu. Começou a afundar. O nosso texto áureo é: nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Pedro conseguiu andar depois que ele começou a ver? Não. Ele não conseguiu andar, ele começou a afundar. Olha, queridos, olha, começou a afundar, mas ele gritou: Senhor, salva-me! Aí Jesus disse: é o seguinte, eu vou dar uma lição para você. Se você tivesse crendo mesmo, Pedro, você estava morto. Jesus foi dar um sermão em Pedro porque ele estava afundando? Jesus vai dar um sermão em você e em mim porque a nossa alma controla algumas coisas na nossa vida? Não. 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 Ele vai jogar na nossa cara porque a nossa alma decidiu e a nossa escolha foi errada e nós erramos naquilo que escolhemos e estamos no problema. Aí a gente clama: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Foi a sua alma que guiou você. Você não ouviu o meu espírito, você não ouviu a minha palavra, agora está afundando. Está aprendendo a nadar, cara, agora com você. É assim que Jesus nos trata? Não, amados. Ele nos trata com amor, Ele nos trata com carinho, Ele nos trata com cuidado. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Aleluia. E quando Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus não estava dando uma lição nele. Jesus estava mostrando o diagnóstico, por que ele estava afundando. Porque ele não creu. Porque ele deixou de ouvir o Espírito Santo, de andar na palavra, e começou a andar segundo aquilo que os olhos dele estavam vendo. A alma assumiu o controle e ele começou a afundar. Jesus, que é o verbo, que é a palavra, assume novamente, diz: vamos para o barco. Eles entraram no barco e houve grande bonança, disseram: verdadeiramente você é filho de Deus. Queridos, eu quero encerrar. Quando os olhos da alma repararam na força do vento, Pedro teve medo. Pedro teve medo e começou a afundar. E Jesus diz: você tem pequena fé, você ouve a minha palavra, mas você coloca a minha palavra no mesmo nível da sua alma, no mesmo nível da sua mente, do seu raciocínio, da sua lógica. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Diga comigo assim: eu creio que Jesus Cristo é o Cristo. Mais uma vez, eu creio que Jesus Cristo é o Cristo. Pronto, você é nascido de Deus.
Pronto, você é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Quem foi gerado do Pai? Jesus. Olha o próximo. O que é nascido de Deus é o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é fazendo mais um curso. Não é empoderando a nossa alma. É crendo na palavra. Olha o último versículo, por gentileza. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como tomar decisões espirituais? Ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala qualquer coisa? Não, ele fala a palavra de Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Queridos, e nos primeiros passos a gente fica em dúvida, mas daqui a pouco você começa a crescer na fé, crescer em confiança. Aí você começa a olhar com os olhos da fé, dizendo: Deus, eu creio, a tua palavra diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Senhor, a tua palavra diz, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Senhor, a tua palavra diz, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, e tudo quanto eu faço prospera. Senhor, a tua palavra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Está escrito: eis que eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano em você. Está escrito. Aleluia! Louvado seja Deus! Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom